Tradicionalmente, o penúltimo episódio de Game of Thrones é aquele mais aguardado, aquele que mais tem acontecimentos que impactam diretamente na história. Essa tradição não deve mudar porque agora, no 9º episódio de A Casa do Dragão, a gente tem muita coisa pra falar e eu vou nesse vídeo aqui analisar pra vocês o trailer do 9º episódio de A Casa do Dragão. Saudações antarianos e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes, seja muito bem-vindo se você já veio aqui outras vezes, seja muito bem-vindo se você está chegando de novo, espero que volte sempre. Se você já voltou, muito obrigado por ter voltado. Eu vou analisar aqui todos os acontecimentos desse trailer que saiu, mas o negócio é o seguinte, aqui tem spoiler se você está chegando pela primeira vez, então é spoiler mesmo de graça, eu vou falar mesmo sem papas na língua, então se você não quer spoiler, a gente tem outros vídeos aqui que não tem nadinha de spoiler, porque esse aqui tá carregado de spoiler, beleza? Então vamos lá. A primeira cena do trailer mostra o Trono de Ferro vazio, um lugar bem escuro, né, e bem vazio. Eu imagino que isso vai ser lá pro início do episódio mesmo, eu acho que a ideia vai ser essa, mostrar que o trono tá vazio. Por mais que quem vai substituir o rei Viserys seja o Aegon e oficialmente ele vai ser o rei de Westeros, a Rhaenyra nunca vai conseguir chegar a ser chamada de rainha, ela sempre vai ser a princesa. Nos anais da história de Westeros, não tem ela como rainha, tem ela como princesa e o rei oficialmente é o Aegon II. Só que apesar disso, quando eles estão fazendo a Dança dos Dragões, a maioria do reino não se dobra para ele, se dobra para ela. Então, na realidade, eu não consigo dizer que ele foi rei de fato, porque mesmo quando acaba a Dança dos Dragões, ele ainda consegue governar por um tempo, é por um período de tempo muito pequeno. Então, eu acho que essa é a ideia, é mostrar que, olha, o trono tá vazio e nesse momento da história, ninguém é o dono do Trono de Ferro de fato. O nome desse episódio vai ser O Conselho Verde. E eu notei que muitas pessoas não entenderam por que eles são chamados de verdes, então vou reservar um tempinho aqui para eu explicar por que a gente chama todos os que apoiam o Aegon II de verdes. Isso começa na série quando a Alicent vai para o casamento da Rhaenyra e ela tá usando a cor verde, aquele vestido verde. E isso, para a casa Hightower, segundo o que a série explicou pra gente, tem um significado muito forte. Essa cor tem um significado muito forte, porque o Larys Strong conta pra gente que quando o farol lá de Torre Alta brilha verde, significa que está convocando a galera para a guerra. Então significava naquele momento que a Alicent estava convocando a galera para a guerra. Ó, a partir de agora é guerra e eu não vou mais ser amiguinha de ninguém. Basicamente era isso que ela estava falando. Como começou uma inimizade muito grande e a Alicent, a partir daquele momento, começou só a usar verde e os filhos dela também, ficava mais fácil a gente chamar ele de time dos verdes do que a gente falar, a galera da Alicent, ou a galera do Aegon, a galera dos Hightower. Então, como um código, a gente começou a chamar eles de verdes, porque era a cor que a Alicent e todos os filhos dela, basicamente, exceto a Aelina, utilizavam, sempre verde. Então, por isso que a gente chama de verdes. Do mesmo jeito, a Rhaenyra, o time dela, a gente chama de pretos ou negros. Por que a gente chama de pretos ou negros? Porque a Rhaenyra, ela usa essa cor e os filhos dela também. É preto e vermelho, que são as cores da casa Targaryen. O que ela quer mostrar com isso? Que ela é a herdeira legítima do Trono de Ferro e ela quer mostrar que os filhos dela são herdeiros legítimos do Trono de Ferro também. Então por isso a Alicent usa o verde, que é uma cor que tem um significado muito grande para a casa dela lá, e a Rhaenyra usa o preto e o vermelho, mas é mais o preto para ela, porque tem um significado muito grande para eles. Então por isso o time dos verdes é o time dos Hightower, aqueles que apoiam o Aegon II, e o time dos pretos ou negros são aqueles que apoiam a Rhaenyra Targaryen. Uma cena que me deixou bem intrigado nesse trailer, que eu fiquei bastante pensativo quando eu vi ela, é a cena de você dando like nesse vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho também. Eu fiquei muito mais intrigado quando eu vi que vocês foram lá nas redes sociais, naquela de dancinha, naquela de foto, que hoje também tem dancinha, e seguiu a gente lá, porque é @AntaresBlog lá também. Então, eu fiquei um pouco intrigado, mas como vocês são gente boa, eu até entendi vocês se inscreverem no canal e seguirem a gente lá. Basicamente, o nome desse episódio já revela o que a gente vai ter nesse episódio. O Conselho dos Verdes é justamente isso. Quando o rei Viserys morre, eles vão lá e vão convocar todo o pequeno conselho do rei Viserys. E aí é o seguinte, o que eles vão dizer? Olha, rei Viserys morreu, era pra ser a Rhaenyra, não vai, porque teve aquele mal entendido. Então na cabeça da Alicent e na cabeça do Otto, que almeja mais do que tudo o Trono de Ferro, o trono precisa ser do Aegon, e o rei falou isso, ó, é pra ser do Aegon. Então acabou, não importa o que o rei tinha falado pro resto do reino, vamos colocar o Aegon. Então eles falam isso pro pequeno conselho e falam, olha, essa é a nova regra. Aegon vai suceder e não a Rhaenyra. Se você não concorda, ou você vai morrer ou você vai ser preso. Basicamente é isso. A gente já vê a primeira morte acontecendo nesse trailer. A gente vê Lord Beesbury, que é o cara que é o mestre da moeda,
ele já tá morto, provavelmente o Criston Cole mata ele. Isso porque na mesma cena que a gente vê o Lord Beesbury morto, a gente vê também o Criston Cole puxando a espada contra o Sir Harold Westerling, que é o Lord Comandante da Guarda Real. Então, naquele momento, o Criston já deve ter matado ele, a gente vê que o Lord Beesbury fala que é uma traição, que isso não pode acontecer, então morreu, e aí o Harold não deve ter gostado daquilo, ele já tem uma rixa com o Criston Cole, então ele deve ter puxado a espada. É possível que o Harold morra também nesse episódio, a gente não vê nenhuma cena dele preso, a gente não vê nenhuma cena dele morto também, mas é possível que ele morra aqui. Mas a gente sabe que algumas pessoas da Guarda Real, que seriam do Aegon, né, que eram do Viserys e que seriam do Aegon, desertam da Guarda Real do Aegon e vão para a Guarda Real da Rhaenyra. Então pode ser que o Harold ele seja um desses caras que consiga escapar e ir prestar os serviços para Rhaenyra, e ele pode funcionar ali mais ou menos como o Barristan Selmy serviu para Daenerys. Mas nesse ponto, nos livros, o Harold Westerling ele já morreu, já faz tempo inclusive. O novo Lorde Comandante nos livros, nesse momento, já é o Criston Cole, e é ele quem coroa o Rei Aegon, e por isso ele é conhecido a partir daquele momento como o Fazedor de Reis. Esse trailer foi um dos mais difíceis de analisar pelo seguinte: essa cena que a gente tá vendo aqui, a gente vê o Otto conversando com alguém. Ele fala o seguinte para essa pessoa: ninguém pode saber quem você é, nem o que você está procurando. Esta pessoa é um dos gêmeos. Ou ele é o Eric Cargill, ou ele é o Arik Cargill. A gente vê o Eric, que é o cara que leva a notícia do que o Rei Aegon fez no episódio passado para a Alicent. Esse cara, Eric, é o cara que vai desertar os gêmeos, um deserta e o outro continua na Guarda Real do Aegon. Então o Eric vai desertar. Nesse momento dá a entender então que é o Arik, porque o Eric não tá gostando dessa história. Mas pode ser justamente que essa missão tenha sido passada para o Eric e isso faça com que nessa missão ele deserte. Então é muito difícil a gente analisar porque a gente tem dois personagens que são iguais, a gente não consegue distinguir os dois. Então, além disso, ainda tá uma confusão de capa que, minha Nossa Senhora, todo mundo tá com inveja do Daemon Targaryen, todo mundo resolveu comprar uma capa para sair aí pelo reino. Tem um momento em que a gente vê os dois irmãos, tanto o Arik quanto o Eric, os dois estão juntos, eles estão entrando em um lugar que parece ser um lugar de luta clandestina. Na cena em que eles entram, a gente não consegue ver se é uma luta clandestina, mas a gente tem outras duas cenas que mostram esse ambiente e a gente consegue ver que tem pessoas lutando e que tem uma galera ali que está incentivando, então parece ser uma aposta. Uma das pessoas que está lutando tem bordado nas costas uma carpa. A carpa é um emblema dos Tully, portanto a gente tem um Tully ali. Pode ser um Lorde ou pode ser simplesmente um representante. Quem comanda a Casa Tully nesse momento? A gente viu no episódio 6 que tem o Lord Grover, que ele é o cara que está mandando ali nas terras. Mas nesse mesmo episódio, eles dizem que é o filho dele quem está mandando ali, porque o Lord Grover está muito mal, então ele está perto de morrer. Como a gente pulou 6 anos depois daquilo, é provável que ele já tenha morrido. Nos livros não é desse jeito. O Lord Grover, ele continua vivo e ele manda muita coisa. E ele dobra o joelho, inclusive, para o Aegon. Então, nos livros, os Tully ficam do lado, inicialmente, dos verdes. E aí a gente tá na dúvida do que está acontecendo aí. Será se eles foram enviados, esses guardas aí, os dois, o Eric e o Arik, eles foram enviados para conversar com todos os lords que estão ali, para que eles vão até a coroação do Aegon e dobrem o joelho lá? Será se eles já estão começando as maquinações, os planos? Será se eles já estão tentando fazer com que a galera entre na guerra por eles? Pode ser que seja essa a missão. E ali, naquele momento, quem tá lutando a gente não sabe quem vai ser. Se é o filho do Lord Grover, se é o neto. Nos livros, é o neto dele, Elmo Tully, que é o cara que, inclusive, depois que o vô dele morre, que era aliado dos verdes, ele muda a casa para os negros. Então, a gente não sabe o que vai acontecer ali, se a galera vai falar com ele, ele vai falar, não, beleza, eu luto por vocês, se ele vai falar, ó, não tem interesse de participar disso daí, porque a gente não tem essas informações nos livros. E vocês lembram que eu falei das capas? Tem uma cena onde a gente vê um guarda real, que pode ser tanto o Eric quanto o Arik, e ele tá conversando com alguém que tá usando uma capa. E não tem como a gente saber de quem é essa pessoa, obviamente, porque ela tá de costas e porque tem várias outras pessoas usando capa nesse episódio. Então a gente precisa dar mais ou menos uma olhada no tom das capas e às vezes o tom das capas, nas cenas que a gente tá vendo, não vão se conversar. A gente aparentemente tem vários membros da Guarda Real disfarçados pela cidade, isso porque tem um momento onde o Aemond está conversando com alguém em um outro trailer, não nesse trailer, e essa pessoa com quem ele tá conversando parece que tá com uma capa marrom, e essa pessoa parece ser o Sir Criston Cole. Então talvez eles tenham colocado
todos os guardas reais ali na cidade para fazer algum trabalho. E o Waymond tá junto ali, talvez ele esteja coordenando tudo, ou talvez ele só esteja mesmo cumprindo a mesma missão. O lance é que tem muita capa. Nesse momento, onde a gente tem um guarda real conversando com essa pessoa de capa, eu diria que essa pessoa é Rhaenys Targaryen. Por quê? Porque a capa dela tem uma espécie de diagonal assim quando ela se apoia. E isso lembra muito o penteado que a Rhaenys usa, porque é um penteado que coloca a cabeça dela um pouco mais para cima do final da cabeça dela. Então ele fica um pouco mais na diagonal, apontado assim, como parece que a capa está. Além disso, a pessoa está segurando na mão do guarda real e aquilo ali parece ser mais ou menos uma situação de que, por exemplo, o Criston Cole ou o Waymond ou qualquer outra pessoa ali não teria, mas que a Rhaenys teria, na ideia ali de proteção mesmo dela. Além disso, essa cena ela não tá conversando com algumas outras coisas. Por exemplo, o guarda real ali, ele tá usando a armadura de guarda real, mas a gente já viu numa cena o Eric e o Arik, os dois já estão usando a capa deles, eles não estão de armadura. Então, são momentos diferentes ali do que tá acontecendo. Enquanto o Eric vai estar usando capa, ele provavelmente vai lutar contra o Waymond. Isso porque a gente vê uma figura, o Waymond chegando e a gente vê ele de frente e uma pessoa com a capa. Essa capa não é a mesma capa, nem da possível Rhaenys, nem do Eric ali. Mas depois a gente vê nessa sequência do trailer o Eric lutando contra alguém. E esse alguém parece ser o Waymond, é o que mais faria sentido ali. E ele aparentemente ganha essa luta aí, por quê? Porque ele vai fugir dali. Essa pessoa que tá com a capa tem um tom meio azul. O Waymond tá conversando com alguém e essa pessoa que a câmera tá aqui do lado, ela tem uma capa meio azul. Mas lá na frente no trailer a gente vê que quem tá usando uma capa azul é o Aegon, o irmão dele, o irmão do Waymond, o Aegon tá usando. Então pode ser que a Guarda Real foi lançada por Porto Real para que eles encontrassem o Aegon, porque ele pode ter fugido. A gente já viu em outros episódios que ele não queria governar, que ele não queria essa história de ser rei. Então talvez quando a família dele armou tudo, ele decidiu sair dali, vazar mesmo, para que ele não tivesse que lidar com isso daí. E aí a Guarda Real foi lá para catar ele e o Waymond foi para catar ele também. Isso pode explicar, por exemplo, por que na coroação do Aegon que a gente vê nesse trailer, a gente vê que o Waymond tá olhando para ele e parece ter um olhar meio que de cobiça ali, uma cobiça talvez pelo trono. Talvez ele saiba assim, ó, o cara nem queria ser rei, por que ele tá sendo rei? Eu tive que ir lá buscar ele para ele ser isso. Além disso, ele tá usando a coroa do Conquistador, que é uma coroa de aço valeriano, inclusive, e o Aegon, aquele Aegon não tem nada a ver com o Conquistador. Eu acho que o Waymond pensa isso também, fala, pô, tá acabando com a coroa do Conquistador. Esse cara não tem nada de conquistador, ele não deveria estar usando essa coroa. Um ponto que a gente tem que notar é que algumas pessoas estão sendo presas, isso aí faz parte de todo mundo que pode ser informante da Rhaenyra vai ser preso nesse episódio, só que a gente precisa notar algumas coisas nessa cena. Primeiro, a maioria das pessoas ali são mulheres que estão sendo presas, tem um homem só, mas tem um molequinho bem pequenininho e o cabelo dele parece ser meio loiro platinado. Então pode ser que estejam prendendo ali pessoas que tiveram já alguma relação com o rei Aegon. Por quê? Porque a gente vê que o Larry está falando para Alicent e dá a entender que a informação que ele tem para Alicent é de que eles acharam um bastardo do Aegon. E bastardos Targaryen são um problema muito grave para a coroa. Nos livros a gente tem dois bastardos bem notáveis nessa época da Dança dos Dragões. O primeiro deles é o Gaemon Cabelo Claro. Esse moleque aí é um bastardo do Aegon II, com uma senhora dessas casas de felicidade aí. E aí eles acabam criando esse moleque aí como um rei, porque sabem que é filho do Aegon. Então esse garoto, ele vai reclamar o trono, inclusive, tem toda essa história aí. E a gente tem também o Trystane Truefyre. Esse garoto, ele teoricamente é um bastardo do Viserys. Ele diz que ele é um bastardo do Viserys. Ele tem 16 anos na época da Dança dos Dragões e significa que ele nasceu 16 anos antes dela começar, obviamente. Então, isso levaria a gente na série aquele momento logo depois que a Rhaenyra se casa. Então a gente descarta o Trystane Truefyre como um bastardo do Viserys. Mas esse personagem pode ser aproveitado como um bastardo do Aegon também. Ou talvez esse moleque não tenha nada a ver com um bastardo mesmo, esse garoto que a gente vê entrando na cela. E o outro, porque parece ser duas crianças diferentes, o outro que a gente vê parece mais ser um bastardo mesmo. E aí nesse caso aí, o que eles podem estar fazendo é prendendo todo mundo que já teve alguma relação com o Aegon, todo mundo que sabe que aquele moleque ali é um bastardo do Aegon, talvez, ou eles podem simplesmente estar só prendendo a galera que eles acham que podem falar alguma coisa e dar com a língua nos dentes pra Rhaenyra mesmo. Mas o fato é que a gente tem aquele moleque, esse molequinho aí que parece ser mesmo um bastardo, e eles podem simplesmente nem dar nome pra esse garoto, eles podem simplesmente só mostrar pra gente que existem bastardos espalhados por Porto Real e que esses bastardos aí que estão espalhados
vão aparecer mais pra frente. É só a série mostrando pra gente, olha, existe, esse moleque era um safado e tem uma galera aí que ainda vai causar uns problemas. E a última cena desse trailer que eu vou analisar aqui é que tem duas pessoas numa espécie de cratera caindo. A primeira pessoa que cai, ela tem um cabelo que parece ser branco, platinado ali. E ela tá caindo, parece que ela mesmo pulou. E já tem uma outra pessoa, essa pessoa parece ter cabelo escuro e ela tá usando uma capa também. E essa pessoa parece que cai mesmo, ela parece que ela se desequilibra assim pra trás e cai. Na parte de cima da cratera a gente tem também um dragão. Parece ser um dragão grande. Mas aí depende da onde a gente tá, onde essa cena tá sendo feita pra gente saber que dragão é aquele. Então o que eu acho que é essa cena? O que eu acho que significa essa cena? Eu acho que a primeira pessoa que pulou é Rhaenys Targaryen e eu acho que a pessoa que cai é o Eric Cargill. Eu acho que eles estão tentando fugir nas costas do dragão dela, a Mylys, que é a Rainha Vermelha. Então eu acho que eles podem ter entrado lá no Fosso dos Dragões, e isso aí ser no Fosso dos Dragões, porque na cena que o Aemond vai tentar domar um dragão dentro do Fosso dos Dragões, a gente vê que tem algumas formações rochosas ali por dentro. Então é possível que aquilo ali seja dentro do Fosso dos Dragões. E se for aquele dragão que a gente tá vendo ali, pode ser qualquer dragão. Pode ser a Dreamfire, pode ser o Sunfire, pode ser outro, menos a Vhagar, porque a Vhagar não cabe no Fosso dos Dragões, ela não tem como entrar ali. Então, se for no Fosso dos Dragões, é qualquer um dragão ali. E aí o Eric pode estar mesmo ali com medo, porque afinal de contas tem um dragão e ele acaba caindo naquele momento. Mas se isso aí não for dentro do Fosso dos Dragões, se for fora, eu já imagino que aí vai ser a Vhagar mesmo que vai estar ali indo atrás deles junto com o Aemond. A gente sabe que eles vão escapar porque a gente vê uma cena do Eric entregando a coroa do Viserys para a Rhaenyra, então isso significa que eles conseguem de alguma forma escapar. Eu acho que o mais inteligente seriam eles escaparem em cima de um dragão mesmo, eu acho que seria uma cena até bem legal pra gente ver. Bom, essa foi a análise do trailer, agora eu vou dizer o que eu acho que vai acontecer. Já não é mais baseado só nas análises, que ali eu só tava fazendo análise. Aqui eu vou falar o que eu penso que vai acontecer. Eu acho que o episódio começa com a Alicent falando pro pai dela que o rei queria que o Aegon fosse o novo rei. E aí, nesse momento, vai cortar para aquela cena do Trono de Ferro, etc. Ou talvez a gente até comece com ela, mas eu sei que vai passar o dia. No outro dia, vão perceber que o rei morreu. E aí eles vão convocar o pequeno conselho, vão falar tudo aquilo ali, o Lord Breezebury vai ser morto e o Harold Westerling vai falar, irmão, você não pode fazer isso. E aí entra a bifurcação do que eu acho que vai acontecer, porque ele pode morrer, é o que eu até acho que vai acontecer, mas não é o que eu quero que aconteça. Porque ele já ficou até aqui, entendeu? Ele já tinha morrido antes, então ele teria que ter uma morte bem honrada, uma morte gloriosa, na minha opinião, já que ele não morreu de morte natural antes dos eventos da Dança dos Dragões. Então o que eu faria, já que eles já mudaram a história nesse caso, é deixa ele vivo, faz ele escapar e ir servir ali pra Rhaenyra mesmo, e ele vai servir meio que como um Barristan Selmy, ele pode ser o Lorde Comandante da Guarda da Rainha. Então, nesse caso daí, seria o que eu faria. A gente sabe que tem 3 pessoas que eram da Guarda Real, que do Viserys e teriam que passar para o Aegon, que desertam, e eles vão para a Guarda Real da Rainha, no caso, a Rhaenyra Targaryen. Esses 3 são o Eric Cargill, o Stefan Darkling e o Laurent Marbrand. Então, a gente só conhece um desses 3 aí, que é o Eric. Então a gente precisa preservar ele. E como os outros 2 a gente não viu em cena, a gente não tem eles citados, a gente pode substituir esses personagens de qualquer forma. Então pega qualquer um dos 2 ali e bota o Harold Westerling no lugar dele, entendeu? Então a gente consegue modificar a história e deixar ela interessante também para ter esse lance. Porque o Harold, inclusive, ele era o escudo juramentado da princesa lá no início do episódio. Numa das primeiras cenas do episódio, quando ela chega com o dragão, o Harold tá ali esperando ela, ele era o escudo juramentado dela, ele protegia ela. Ele depois é alçado a Lorde Comandante, aí por isso ele deixa de ser o escudo juramentado dela, e daí quem assume é o Criston Cole. Mas então tem uma ligação muito forte dele com a princesa, agora a rainha no caso. Eu acredito também que o Aegon não vai querer o trono, eu acho que vai ser esse o plot mesmo, dele não querendo aquilo e ele sendo obrigado. Nos livros ele é obrigado, mas ele é convencido. Porque quando o pai dele morre, daí a mãe, que nos livros é bem diferente, inclusive, ela realmente quer o trono só porque ela quer o trono, e aí ela fala, olha, você precisa pegar o trono de ferro, porque senão a Rhaenyra vai matar todo mundo, vai matar você, seus filhos, sua mulher, eu, todo mundo aqui vai morrer. E aí com isso, ela consegue convencer ele, e ele entende que para ele seria de fato melhor ele ser o rei de Westeros, então ele vai e ele participa do golpe lá. Aqui eu acho que ele vai ter uma coisa bem parecida, ele não vai querer isso, ele não vai querer essa responsabilidade, ele não quer que isso caia sobre os ombros dele, ele vai fugir e aí eu acho que ele vai ser obrigado a, talvez até convencido da mesma forma, mas obrigado a ser rei.
E isso vai ser uma coisa bem interessante pra gente analisar no futuro. E eu acho que a Rhaenys ela acaba fugindo, eu não sei se ela vai fugir só com o Eric ou se ela consegue fugir com todo mundo já, que vai servir a Rhaenyra, mas eu sei que ela pega a coroa e leva. Por que que eu acho que ela vai fugir com mais de um guarda real? Porque na cena em que o Eric entrega pra a Rhaenyra a coroa, a gente vê ele e parece que mais ao lado tem pelo menos mais um cavaleiro da guarda real. Então isso significa que a gente vai ter mais de um cavaleiro da guarda real indo pra lá. Como eles têm aquela armadura bem característica, eu imagino que não ia dar tempo de produzir isso enquanto eles estão lá em Pedra do Dragão, então muito provavelmente a armadura já tá lá. Isso significa que eles saíram de Porto Real e foram direto pra lá, já com a armadura. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar sempre aí uma opinião nos comentários pra gente conversar, o que vocês acham que vai ser o episódio, se vocês tiverem alguma interpretação diferente de alguma cena de mim. Eu gosto muito de responder vocês, a gente tem uma conversa legal por lá, então deixa sempre opinião. Muito obrigado e até a próxima.